E mudando de assunto, durante as férias, as crianças passam mais tempo em casa, né? E isso aumenta o risco de acidentes domésticos, principalmente, pessoal, afogamentos. Nós já acompanhamos muito isso aqui. A gente vai conversar um pouco, né, sobre a prevenção, né, com a pediatra Mirna de Souza, que está aqui com a gente, ela que faz parte da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom dia, seja bem-vinda, Mirna. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Tá certo, Mirna? E aí, como eu falei, né? Agora o período de férias, momento de ter muito cuidado com a garotada, né? Exatamente, né? A criançada está com tempo livre, os programas familiares mudam e tanto para as atividades fora de casa, como mesmo para aquela galera que está ficando em casa, é preciso ter cuidado redobrado. Então, nas festas é muito comum que o nível de atenção caia e a criança muitas vezes fica brincando sozinha, um acha que está ali, o outro acha que está ali e principalmente em ambientes onde a gente tem piscina, tanques de água, rio, praia, qualquer situação onde a criança possa ter acesso à água, e mesmo às vezes dentro de casa, a criança pequenininha sofre afogamento numa bacia, numa banheira, deixada inadvertidamente dentro de casa, né? Então a atenção é redobrada, a criança tem que ter o tempo todo vigilância. Bom, e além dos afogamentos, como a gente falou, né, Miriam, infelizmente, os afogamentos fatais, né, que tipo de sequelas neurológicas pode surgir, né, numa criança que sobrevive a esse tipo de acidente? É sempre muito trágico e muito triste, porque quando não leva à morte, muitas vezes as sequelas são gravíssimas, sequelas neurológicas graves. Então a criança muitas vezes, durante o tempo em que ficou sem respirar, né, submersa, falta oxigênio no corpo todo, principalmente no cérebro. Então a gente tem sequelas de habilidades, então fala, enxergar, respirar, enfim, a criança muitas vezes sobrevive, mas com sequelas gravíssimas, isso é muito triste. E quando a gente lembra que isso é prevenível, é mais importante ainda que a gente reforce essas recomendações, né? E a gente vê esse desespero muitas vezes, né, Mina, dos pais, de encontrar como ocupar, na verdade, o tempo daquela criança que está nesse período de férias, né? Porque, infelizmente, a casa pode ser uma armadilha, Isso. o pai tem que estar de olho, porque a gente tem aquele ditado que diz, né? A criança cega, né? Um minutinho ali, um segundo, é o suficiente para a criança colocar o dedinho na tomada, Exatamente. tomar um choque e por aí vai. Quais são as dicas aí que você daria, né? Os conselhos para esses pais que muitas vezes não sabem o que fazer com essa meninada nesse período de férias? Criança é curioso, criança gosta de brincar, gosta de atenção. O que acontecia antigamente? A gente tinha aquelas famílias numerosas, então um irmão brincava com o outro, então as crianças tinham atividades ali em conjunto e geralmente os pais supervisionavam tudo aquilo. Hoje em dia a gente tem a tela dentro de casa e a tela ocupa tanto as crianças como os adultos e tira o nível de atenção. Uma outra coisa muito comum nessa época é o barulho, música alta, conversa alta, então muitas vezes a gente não ouve o que está acontecendo com as crianças. As crianças às vezes estão num momento de risco, ingere alguma coisa, sufoca, ou mesmo nos afogamentos, e as famílias não percebem, porque não estão ouvindo direito. Tem que brincar, criar brincadeira divertida, e de preferência brincar com as crianças é tão divertido, né? E aí, brinquedos lúdicos, brincar de casinha, brincar de fazendinha, fazer gibi, quem não gosta de criança que está na faixa que já começa a ler, livro de historinha, gibi, retomar um pouco das brincadeiras. Eu sempre falo o seguinte, pergunto para os pais e para os avós, o que vocês faziam quando vocês eram crianças na idade do seu filho ou do seu neto? Vamos tentar buscar, resgatar essas brincadeiras, brincar de queimada, enfim, a gente tem tanta coisa que a gente viveu no passado, né? Tem que trazer isso para o presente e brincar junto com a criança. Ô, Mina, e a gente percebe também que nesses condomínios hoje, e é muito comum os condomínios hoje ter piscina, aquelas áreas de lazer, né? Muitos pais às vezes até querendo se livrar ali da meninada, deixa a meninada descer para a área de lazer dos condomínios, ali a criança fica, né, sem a atenção de um responsável e muitas vezes até culpam, né, funcionários do condomínio, mas os pais precisam ter essa responsabilidade, Mirna. Eu sempre digo que a responsabilidade pela criança é do pai e da mãe, sempre. Sim. Porque a gente não consegue, não pode delegar essa responsabilidade ou esse cuidado de uma forma assim tão simples, né? Porque nesses ambientes, mesmo quando você tem um cuidador, às vezes tem aquelas brinquedotecas ou mesmo nos condomínios, alguma pessoa que está ali cuidando dessas crianças, mas é uma pessoa cuidando de um monte de crianças. A gente só tem o filho da gente para cuidar, um ou dois ou três, dependendo do tamanho da família. Mas é muito importante a supervisão
o tempo todo. E orientar a criança desde muito cedo. Quais são as regras de convívio nesse ambiente? Principalmente quando tem acesso à piscina. Então, a piscina não pode pular na água. Tem tanto acidente que às vezes parece besta, mas assim, de escorregar, da criança escorregar na borda da piscina e bater a cabeça, quebrar osso. Então, assim, é muito perigoso. Todo lugar que a gente vive tem um potencial perigo para a criança. Orientar a criança, ficar atento e observar a segurança do ambiente. Pois é, né? inclusive, tinha uma lei agora recentemente, estava em debate no Congresso em Brasília, né, justamente falando sobre isso. É não permitir que a criança fique em área comum de condomínio sem o devido acompanhamento dos pais. Isso é muito importante também, né, Mirna? Tem que estar sempre de olho, né? Exatamente. Tem que ter um adulto responsável para cada criança. Não é possível que a gente confie nas crianças convivendo entre elas mesmo. E os ambientes, por mais simples que pareçam, eles eximem perigo. Então, um degrau, uma criança empurra a outra, cai. Às vezes, num brinquedo simples, num balanço. Tem que ter supervisão o tempo todo. Os acidentes trágicos acontecem em ambientes de convívio do dia a dia da criança. Por exemplo, falar em convívio, produção, volta para mim aí, vocês estão mostrando uma imagem muito bacana, que é do o pai segurando os pais, né, a criança, no árvore de Natal. Eu percebi ali que a criança, por exemplo, coloca a boquinha nessa árvore de Natal. A produção está procurando essa imagem lá, Nina, mas antes, eu queria justamente que você alertasse sobre isso, porque a criança tem uma fase ali dela que ela costuma muito ir colocando coisinhas na boca, tá ali brincando, o pai não tá atento, né? Olha aí, essa imagem justamente aí que eu pedi, olha aí. A criança tá ali, meia inocente, mas ó, daqui a pouquinho ela vai colocar, né, a ponta da árvore de Natal na boquinha, olha aí, colocou. E aí não pode, né, Nina? Olha só. E são pequenos pedacinhos que às vezes se desprendem, e né? ali, por exemplo, pode soltar, né? Olha ali, ó, que coisinha o material dessa árvore, boca, né? Será que é tóxico? De que é feito isso, né? Isso. Então tem que ter muito cuidado com esses objetinhos pequenos, né, Mirna? E eles colocam na boca, aspiram, muitas vezes engole, muitas vezes aspira, ou então coloca no nariz. Criança faz de tudo. Pois é, aproveitando ainda, falando sobre essa questão do brinquedo, Mirna, amanhã, Natal, a garotada vai ganhar o presente aí, e aí tem que ter também esse cuidado de que tipo de presente, né? Você acabou de falar, pode ser um produto que tem ali na sua composição algum elemento tóxico, né? E que ofereça perigo também para as crianças, e aqueles brinquedos que ali vai com pequenas peças que eles podem engolir, você já falou sobre isso aqui, né, Mina? E aí tem que ver a questão ali também da idade, né, específica para a criança que vai ganhar o brinquedo amanhã de Natal, né? Eu falo, as orientações, elas têm que ir para quem vai presentear, né, os papais e mamães noéis aí que estão providenciando os brinquedos para a garotada, mas para quem vai receber. Então, mesmo quando a criança recebe um brinquedo, o cuidador, o pai, o responsável, a mãe, tem que olhar. O brinquedo é adequado para a idade? Tem o selinho do Imetro lá? O selo do Imetro, ele é um selo que certifica uma avaliação daquele produto para aquela faixa etária. Então, tem produtos que têm peças pequenas que se soltam com facilidade, não podem ser dados para crianças pequenas. Justamente isso que você falou, são curiosas, quebram, arrancam um pedacinho, engolem, aspiram. Produtos que têm baterias, pilhas, essa bateria, essa pilha, eles estão em lugares inacessíveis para a criança, porque senão a criança quebra, abre, tira a pilha, põe na boca. Tudo isso tem que ser checado antes que esse brinquedo possa ser disponibilizado para a criança brincar livremente. Tá certo, queria agradecer mais uma vez a presença aqui da pediatra Mina de Souza, ela que também é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mina, mais uma vez, obrigado. Queríamos agradecer a sua presença e desde já, né, te desejar um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, muita saúde, muita coisa boa. A gente espera aqui em 2025. Com certeza. Combinado? Muito obrigada para vocês também. Tá certo, até lá. Obrigada.